Boa noite, que bom! Nós estamos juntos mais uma vez para estudarmos o livro de Eclesiastes e hoje nós vamos estudar o capítulo 5, onde cremos Deus com certeza vai falar mais uma vez ao nosso coração, nos trazendo lição de vida, nos trazendo a revelação da palavra do Cristo vivo para cada um de nós. Mas antes, eu queria convidar você, depois da gente ter louvado, depois da gente ter semeado, a curvar a sua cabeça e a juntos orarmos e pedirmos ao Senhor que Ele revele todo o conhecimento a nós. Pai, no nome de Jesus, através da escola de liderança como, Senhor, temos crescido como igreja, como teus filhos, e nesta noite não vai ser diferente, porque a tua palavra se renova a cada manhã e ela tem uma revelação nova para nós. Portanto, amado Jesus, através do Espírito Santo, tu possas, ó Deus, comunicar coisas extraordinárias ao nosso coração. Oramos assim no nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Oh, aleluia. Bom, gente, o capítulo 5, ele mais uma vez vai trazer lições para a gente, lições essas que estarão, falando fortemente ao nosso coração. O rei Salomão, ele está como um homem extremamente abastado, ele traz muitos conselhos sobre dinheiro, conselhos sobre a nossa postura como filho de Deus, como lidar com o dinheiro. Nesse capítulo 5, ele dá 3 advertências também para a gente a respeito dos valores que a gente deve dar na vida. E ele começa ensinando a gente, do capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7, a não agirmos de forma defraudadora, mas que sejamos pessoas que agem de forma honesta. E ele, Salomão, está passando para a gente, e está dizendo para a gente aqui através desse texto que ele estava observando os acontecimentos no seu reino. E ele observa os adoradores indo e vindo, louvando a Deus e oferecendo sacrifícios e votos dentro do templo. E ele nota uma coisa, que muitos deles não estão agindo com sinceridade na sua adoração, nem têm sinceridade na sua postura espiritual. E ele, ao observar tudo isso, ele percebe a postura e a atitude de cada pessoa. E aí a gente aprende uma lição na nova aliança. Como deve ser, Marcos, a minha postura diante de Deus no meu dia a dia, quando eu vou ao templo adorar ao Senhor, sendo eu um templo vivo, onde na nova aliança o Espírito Santo já habita dentro de nós. Somos a sua casa, somos esse templo. Bom, nós devemos ir e estarmos todos os dias como adoradores. E teve uma época que eu preguei sobre adoração na igreja, eu disse para você que a adoração é um estilo de vida. Ou seja, todo dia, através de todos os atos que nós praticamos, nós devemos estar adorando aquele que nos tornou e nos recriou e nos deu a sua vida. A adoração, então, é fundamental na vida de cada um de nós.
E nós precisamos ter essa postura quando vamos ao templo, quando estamos no nosso dia a dia. E Salomão começa a tratar, né, de situações que ele viu na velha aliança. Ele percebeu como as pessoas levavam a oferta do sacrifício. Nós já estamos falando sobre isso, né? E já dissemos isso para você, que antes da morte de Jesus Cristo, consumando, né, a aliança perfeita, sendo ele a oferta, né, nos antigos pactos eram sacrificados os animais e eram oferecidos como voto na antiga aliança. Mas você e eu já sabemos, né, que hoje, né, isso tudo já se cumpriu e a oferta foi entregue por cada um de nós. Isso está lá em Hebreus, capítulo 10, de 1 a 14, aonde Cristo entregou por graça, né, por amor a cada um de nós, né, e consumou a obra perfeita na cruz do Calvário, nos constituindo agora em nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nova criatura. Oh, aleluia! Graças a Deus! Oh, como isso é bom! E hoje, através do nosso espírito, da nossa vida, do nosso ser, né, a gente é essa oferta ao Senhor. Tributamos a Ele a nossa adoração com cânticos, com júbilos, com louvor, com as nossas ações, com a nossa vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor! Gente, como é bom a gente saber, né, que hoje, né, Cristo já nos resgatou e toda aquela obra do sacrifício foi plena e perfeita, feita por Jesus Cristo por todos nós. A segunda coisa que Salomão fala para a gente no texto do capítulo 5, ele fala de uma postura indevida na antiga aliança das pessoas, né, onde não tinha uma postura correta, né, não estava adorando ao Senhor, não estava orando, né, devidamente, né, e ele fala dessa postura que ele observa no coração e na vida das pessoas. Mas graças a Deus, na nova aliança você e eu temos dentro de nós, né, o próprio Senhor Jesus Cristo nos deixou, né, essa confirmação sobre o Espírito Santo que habitaria dentro de nós, que nos ensinaria todas as coisas. Ele também, o Senhor, na sua última oração, a oração sacerdotal de João, capítulo 17, ele também reforça isso. Ele diz, né, que nós somos agora, né, o sacerdócio real, que entregamos a nossa vida e que o Pai cuida de nós, que o Espírito que em nós habita nos ajuda agora a termos uma postura cheia de louvor, de adoração e de uma oração que atrai o coração do Pai ao nosso coração. Efésios capítulo 1, 17 também, o apóstolo Paulo fala isso, né, que ele ora pela igreja de Éfeso para que Deus abra os olhos do entendimento da igreja, para que através da oração, né, o povo seja edificado, seja fortalecido. E nós hoje temos essa ferramenta, que coisa legal, para nos comunicarmos com o Senhor, para falarmos com Ele, né, para todos os dias, indo e vindo em todas as nossas atividades. Nós temos um canal livre, direto com o próprio Deus, através da sua presença e do seu Espírito que habita permanentemente em nós.
Graças a Deus. Filipenses 1, 9, 11 também, o apóstolo Paulo fala, né, do poder e da unção da oração. Embora na velha aliança as pessoas tinham posturas meio que robotizadas, né? E isso, né, mexe com o coração de Salomão, e ele adverte, né, no versículo 2 e 3, né, as pessoas hoje, na nova aliança, você e eu temos o prazer de falar com Deus, temos o prazer de comunicarmos com Ele, andando em todo momento, em todo tempo, uma comunicação ampla, cheia da presença de Deus. Aleluia! A oração, então, ela é fundamental na vida da igreja. E quando a gente vai ao livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê isso, né, completo, né, vendo o poder de Deus sendo derramado através do Espírito Santo e da postura da igreja, da nova aliança, que orava, que buscava, né, que tinha essa conexão sem nenhum ruído com Deus. O terceiro ponto, Salomão fala uma coisa sobre votos. Eu quero lembrar a você que votos na antiga aliança era de fato, as pessoas tinham o voto do nazireu, né, que não podia passar navalha na cabeça, né, e faziam votos, isso está lá, né, no livro de Números, capítulo 30, mas isso era algo da antiga aliança. Na nova aliança, Jesus deixou uma orientação para nós, e essa orientação está em Mateus capítulo 5, 33, 34, 37, que nós, integrantes dessa nova aliança, devemos ter sim uma palavra de atos com sim, sim, não, não. A nossa palavra, ela deve ter essa postura. E não precisamos mais fazer votos. Mas você pode me perguntar, mas Marcos, em Atos, capítulo 21, 25, o apóstolo Paulo está fazendo um voto. Por que, Marcos? Ei, a gente pregando na nova aliança, né, a gente falou para você que até o ano 70, aproximadamente, antes da destruição do templo físico, a igreja neotestamentária, que foi iniciada por cristãos judeus, ainda não tinha o Novo Testamento e também tinha ainda a presença do templo físico. E muitos, né, você sabe muito bem que quem crucificou e quem sentenciou o apóstolo Paulo foi a seita dos judaizantes, que defendiam que as pessoas poderiam sim aceitar Jesus, mas deveriam também cumprir os ritos do povo judeu. E em Atos 21, 25, você sabe muito bem que Tiago traz a memória dizendo o seguinte, que nós gentios, ou seja, nós que fomos chamados por Cristo para viver a nova aliança, nós não temos que cumprir esses votos judaicos, ok? E aí Tiago dá ali 3 observações, que são carne sufocada, atitudes sexuais, né? E ele diz ali que a gente não deve se envolver com essas coisas. Deixa eu ler o texto para ficar mais claro para você, ok? Deixa eu achar aqui. Atos, capítulo 21, versículo 24 e 25. Participa com esses homens dos rituais de purificação e paga as despesas deles. Ou seja, esse assunto está sendo tratado
para que Paulo, juntamente com aqueles que estavam pagando o voto judaico, cumprisse todo o protocolo da antiga aliança. Dessa forma, todos observarão que é falso o que ouviram a teu respeito, e que, em verdade, tu mesmo continua andando sob absoluta obediência à lei. Entretanto, quanto aos gentios que se converteram, já lhe escrevemos a nossa determinação para que se abstenham de comer qualquer alimento oferecido aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e de todo tipo de imoralidade sexual. Uau! Então é tão simples como a gente deve se posicionar, ok? Não, você não precisa mais fazer voto de Nazireu, você não precisa mais fazer os votos que estão em Números capítulo 30, porque você e eu vivemos na nova aliança. Nessa época aqui, estava se cumprindo atos da antiga aliança. Não devemos também defraudar os outros. E Salomão, no capítulo 5, do versículo 8 a 9, ele também diz, vê os políticos oprimindo os pobres, vê os governantes transgredindo a lei, usando de benefícios para o seu próprio ser. Parece que Salomão está vendo o país, vendo a situação do mundo em que estamos vivendo. E aí a gente observa, gente, que Salomão está dizendo para essas pessoas, olha, isso não é justo. O correto é termos autoridades honestas. O correto é termos governos honestos, não deixando de forma alguma que o poder corrompa as pessoas. Salomão também nos diz em Eclesiastes 5, de 10 a 20, sobre a defraudação da própria pessoa. Pessoas que se boicotam, elas amam e sacrificam-se e acreditam-se que é capaz de fazer qualquer coisa. Por mais alto que seja, então, a sua vida financeira, Salomão está dizendo, olha, não ame o dinheiro. Ele não traz satisfação. Pelo contrário, ele não consiste em trazer alegrias. E Jesus retrata sobre isso. O dinheiro resolve os nossos problemas, gente? Claro que não. O dinheiro não traz solução. E falando a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que Paulo ensina esse apóstolo dizendo o seguinte, ao seu filho na fé, Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, gente, a gente precisa de dinheiro, precisamos de dinheiro. A gente precisa trabalhar, precisamos trabalhar, e é com o nosso trabalho que nós seremos ricamente abençoados por Deus, mas não devemos colocar o nosso coração no amor ao dinheiro. John Wesley, ele deixou uma mensagem para a gente, ele é o cofundador da Igreja Metodista, ele disse assim, ganhem o máximo possível, economizem o máximo possível e deem o máximo possível. O próprio Wesley poderia ter sido um homem abastado, mas escolheu viver com simplicidade e dar com generosidade. Na nova aliança nós somos convidados a ter essa mesma postura, uma postura de que quanto mais somos generosos, mais a generosidade divina de Deus superabunda na nossa vida. Isso é muito importante. O desejo de Deus é que você tenha uma vida financeira abençoada,
mas que o seu coração não esteja apegado aos bens. Porque também Salomão diz uma coisa interessante, que a gente veio a esse mundo sem nada e voltaremos também sem nada. É importante a gente lembrar disso, gente. Salomão também fala uma coisa importante, a gente quando estudou Provérbios, a gente falou isso, né, que nós não estamos defendendo a pobreza, nem também a riqueza, mas uma vida próspera. Pastor, eu posso ficar rico? Claro! Cada um de nós temos um propósito, gente. Quanto mais riqueza você tiver, eu tivermos, mais a gente terá para investir no reino de Deus, em missões, em obras sociais, nas nossas doações, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. O desejo de Deus é que você, mais e mais, busque o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Então, o desejo de Deus é que você possa, com o sustento e com a sua prosperidade, abençoar o seu reino, pessoas, ok? E como você pode obter riquezas? Talvez você me perguntasse. Existem 3 formas de receber riqueza. A primeira você já sabe, é trabalhando. A segunda é recebendo uma herança. E a terceira, que não está na nova aliança e nem nas antigas alianças autorizadas para quem nasceu de novo, é roubando. Então, gente, a gente precisa entender que trabalhando com a nossa vida, a gente terá sim de Deus aquilo que necessitamos, aquilo que precisamos, aquilo que é fundamental para termos uma vida abençoada. Salomão conclui a sua argumentação dizendo uma coisa para a gente: o mais importante é amar ao Senhor, aceitar a sua vontade para a sua vida e desfrutar as bênçãos que em sua bondade Ele nos concede. Graças a Deus! E assim tem sido, e assim será a nossa existência nessa terra. Que você possa trazer essas verdades para a sua vida, para a sua família, porque essa é a vontade do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Espírito Santo, que tu possas convencer, que tu possas falar através dessa palavra, Senhor, que foi explanada muito mais no coração das pessoas que estão conosco, Senhor, ouvindo a tua palavra. Aquelas que ouvirão, Senhor, que através dessa palavra simples, mas interpretada à luz da ótica da nova aliança, a igreja contemporânea possa viver, Senhor, de fé em fé, de glória em glória, viver a plenitude daquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário por todos nós. Que o Senhor abençoe ricamente essa pessoa, no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você e até a próxima quinta, onde continuaremos falando do livro de Eclesiastes, que com certeza será mais uma palavra de vida, de esperança, de fé, vinda do coração de Deus para o nosso coração. Boa noite, gente!